Vamos estudar os logaritmos. Antes de começar o estudo de logaritmo, é bom lembrar você que para que você estude bem e aprenda logaritmo, antes você tem que saber bem potenciação, radiciação e equações e funções exponenciais. Primeiro vamos à definição do que seja um logaritmo. Vamos à definição. Sendo A e B números reais positivos e B diferente de 1, chama-se logaritmo de A na base B, o expoente A na base B, o expoente x. Então, B elevado a x, x é o expoente de B, sendo igual a A. Simbolicamente, a gente pode representar assim, logaritmo de A na base B igual a x, se e somente se b elevado a x é igual a A. Vamos aprender a nomenclatura. Nós temos log de A na base B igual a x. O A é o logaritmando. A base B e o logaritmo x. É preciso obedecer uma condição de existência para que o logaritmo exista. O valor de b, que é a base, deve ser um número maior que 0 e diferente de 1. E o valor do logaritmando a deve ser um número maior que 0. Sempre que a gente for operar, nós devemos usar essa definição de logaritmo para fazer as operações com logaritmo. Logaritmo de A na base B igual a x. É B elevado a x igual a A. Então, veja só. Você tem um log de 8 na base 2 igual a 3. O expoente 3 é o logaritmo de 8 na base 2. Log de 8 na base 2 é igual a 3, porque 2 a terceira é 8. Log de 9 na base 3 é 2, porque 3 ao quadrado dá 9. Logaritmo da raiz quadrada de 2 na base 2 é meio, porque 2 elevado a meio dá raiz quadrada de 2. O logaritmo de 1 na base 3 é 0, pois 3 elevado a 0 dá 1. Então, guarde as condições de existência e tente entender bem por que você tem que observar elas. Primeiro, para que o logaritmo de b na base A exista, nós devemos ter um A maior que 0, ou seja, o logaritmando deve ser positivo. Veja o logaritmando menos 2 na base 5. Se eu elevar, isso só poderia existir se somente se 5 elevado a x fosse igual a menos 1, o que é impossível. X é impossível de ser calculado, pois qualquer potência de 5 é sempre um número positivo. Veja a segunda condição. Para que o logaritmo de A na base B exista, nós devemos ter um B diferente de 1, ou seja, a base não pode ser igual a 1. Veja só, se você tiver um logaritmo de 3 na base 1 igual a x, pela definição, isso somente se aconteceria se 3 fosse igual a 1 elevado a x. Mas nós sabemos que 1 elevado a qualquer potência é sempre 1, não vai dar 3. Logo, x é impossível de ser calculado, pois qualquer potência de 1 vale sempre 1 e nunca 3. A condição de existência de que log de A na base B exista, nós devemos ter B maior que 0, ou seja, a base não pode ser negativa, nem nula. O log de 125 na base menos 5 elevado a x, se aconteceria, se somente se, menos 5 elevado a x dá 125. X é impossível de ser calculado, pois nenhuma potência de menos 5 elevado a x vai dar 125 positivo.
Então, para que o logaritmo de A na base B exista, nós devemos ter que a base e A obedeçam essas condições abaixo. A deve ser maior que zero. B, que é a base, deve ser maior que zero e diferente de 1. Os tipos de logaritmo. Nós vamos ter 2 tipos principais para trabalhar. Os logaritmos decimais, que são logaritmos na base 10. Eles podem ser escritos como simplesmente log de A ou log de A na base 10. Toda vez que tiver escondido o valor da base, essa base obrigatoriamente é 10. É bom você ler sempre log de A na base 10, porque você se habitua a enxergar essa base que está escondida. Os tipos de logaritmos também, nós temos os naturais ou neperianos. Os números neperianos são aqueles que possuem um número irracional representado pela letra E, na base do logaritmo. Então, nós vamos ter log dx na base E. O E é este número irracional que aparece aqui. Em exercícios de vestibular, quando ele aparece, ele vem com um tipo de aproximação. A pessoa indica para você quanto ou qual é o número que você vai usar para o log de E. Porque dependendo da casa decimal que você vai usar, por exemplo, 2 ou 8 aqui, ó, o arredondamento é diferente, tá certo? E a gente já sabe que arredondamentos podem causar erros decimais na operação. Então, é preciso que a gente tenha o arredondamento correto para poder substituir. O log de x na base E pode ser escrito como ln dx. Toda vez que você vê ln de x, ele está fazendo log de E de x na base E. Este ln de x tem uma tecla especial nas calculadoras científicas. Então, resumindo, os logaritmos podem ser decimais ou naturais. Os decimais têm base 10 e costuma-se omitir a base. Já os naturais, os logaritmos, estão na base E, que é um número irracional. Vamos ver algumas aplicações da definição de logaritmo na resolução de exercícios. Você tem aí log de 81 na base 3 igual a x. Vamos pegar 3, que é a base, e elevar o logaritmo x. E dar o logaritmando 81. Na hora que você aplica a definição de logaritmo, automaticamente você entra numa equação ou numa função exponencial. Vamos então fatorar o número 81, que é 3 à quarta potência. E você tem que lembrar, se as bases são iguais, 3 e 3. Então, os expoentes também são iguais, então o nosso x vale 4. Você tem log de 0,25 na base 2. Coloque o x, que será o seu logaritmo, e você vai fazer 2, que é a base, elevado ao logaritmo, igual a 0,25, que é 25 sobre 100. 25 sobre 100, a gente pode simplificar, dividir por 25 em cima e embaixo. 25 dividido por 25 vai dar 1. E 100 dividido por 25, 4. A fração 1/4, o denominador pode ser simplificado ou fatorado, 2 elevado à segunda. E a gente vai ter, então, 2 elevado a x igual a 2 elevado a menos 2. Se as bases são iguais, 2 e 2, os expoentes também são, então x é igual a menos 2. Você tem agora o logaritmo da raiz cúbica de 4 igual a x. Pegue meio e eleve a x. Você então vai ficar com a raiz cúbica de 4, que é 2 ao quadrado. Você pode transformar o 2 ao quadrado aqui na raiz cúbica em 2 elevado a 2/3. Quem está dentro fica em cima, quem está fora na raiz fica embaixo, na fração. Então, você vai ficar com 2 elevado a menos x igual a 2 elevado a 2/3. Se as bases são iguais, 2 e 2.
Os expoentes, menos x e 2/3, também são iguais. Então, x vale menos 2/3. Mais um exemplo, você tem log de x agora. Olhe lá, nós vamos achar a base. Você já tem um logaritmo que é 2/3 e tem um logaritmando raiz cúbica de 4. Então, vamos pegar a base e elevar ao logaritmo, 2/3. E você tem aqui raiz quadrada de 4, que é 2 ao quadrado. Quem está dentro fica em cima, quem está fora fica embaixo. Então, vai ficar 2 elevado a 2/3. Veja que deu 2/3 nesse expoente e aqui também. Se as bases são iguais, os expoentes também são. Então, vale o contrário também. Se existe uma igualdade nessa expressão, se os expoentes são iguais, é porque as bases também são iguais. Então, x é igual a 2.